Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa manhã do dia 25 de agosto de 2020, terça-feira. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça, onde no fuso central da Europa são 15 horas e 10 minutos, que significa que o fuso de Brasília, no fuso de Brasília, marcam-se 10 horas e 10 minutos da manhã, já que Brasília está 5 meridianos para trás da Europa. Estou na sala com o Nildo Rix, ele que é economista, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e a liderança em nível nacional da tendência Revolução Brasileira no PSOL, partido do qual também ele é membro do respectivo Diretório Nacional. Então é alguém que teria lugar de fala se ele acreditasse nessa história de lugar de fala para falar das tendências aí políticas e orientação políticas do seu partido nesse ano, que pelo que a gente conversava aqui antes de entrar no ar, desgraçadamente, assim como em todos os demais partidos, a esquerda está se traduzindo em dinâmica eleitoral, mais do que eleitoral, eleitoralista, eleitoreira, enfim, como se nada mais estivesse acontecendo no Brasil, como se essa disputa que vai se travar num clima totalmente esquisito, sem campanha de rua, sem corpo a corpo, sem comício, né? Enfim, uma coisa muito esquisita, para além, evidentemente, dessa eleição se dar no marco do fechamento clandestino de regime, em plena vigência da dossiecracia transnacional, a reformatação do Estado no modo de segurança seguindo a passos largos, na mão dos generais do GSI, e o primus inter pares, o general Heleno, nosso vovô Voyer, e o pessoal fingindo que a discussão relevante é tapar buraco, né? Tapar buraco, se passa uma demão de tinta na escolinha da tia Júlia ou não, se voto orgânico na merenda escolar ou não, é? Esse é o tema de relevância enquanto o Brasil vai para o buraco. Nildo Rix, você deve estar acompanhando aí, você que, por dever de ofício, leu o jornalão da burguesia, como você fala, o Valor Econômico do Grupo Globo. Ontem saiu, assim, quase que só para constar, como se fosse um rodapé ali no cantinho de página, a notícia de que a Odebrecht, a acionista controladora da Braskem, que é a monopolista privada da petroquímica no Brasil, ela contratou um banco estrangeiro para começar a fazer aí, colher lances, uma coisa assim, meio carta convite, enfim, aquela coisa ali de clube dos amiguinhos, fazer consultas à alta finança transnacional para alienar essas ações do controle da Braskem. Vamos lembrar que na Braskem a minoritária relevante é a Petrobras. E eu acho que essas ações da Petrobras vão pelo mesmo caminho. Se bobear, faz um pacotão, pague um, leve dois, alguma coisa assim. Então a gente tende a ver, né, mais uma entrega grande de um setor da economia à desnacionalização, a petroquímica, né? Então, obviamente, depois da quebra dos grandes grupos nacionais das empreiteiras, ninguém no capitalismo brasileiro tem bala na agulha para comprar a Braskem, né? Então, obviamente, isso significa desnacionalização. E a gente tem que olhar com muita atenção, né? E eu tenho orgulho de ter sido alertado para essa notinha de rodapé no Valor por uma expressionauta, a Antônia Bastos. Ela viu porque eu tinha dado a recomendação específica à nossa rede para todo mundo ficar sempre de olho a qualquer notinha plantada sobre a Braskem, porque a Braskem, ela é a garantia da dívida multibilionária, dezenas de bilhões, salvo engano, 70 bilhões de reais de dívida do Grupo Odebrecht com a banca, com todo o sistema financeiro nacional, bancos nacionais, bancos públicos, bancos privados nacionais, inclusive bancos estrangeiros, já que o Santander também participa do consórcio. Então tem BTG Pactual, tem Caixa Econômica, tem Banco do Brasil, tem Santander como credores, e justamente as ações da Odebrecht de controle, no bloco de controle da Braskem, eram a garantia, tinham sido dadas em garantia, né, em penhor a esses credores. Então a gente via uma resistência dos banqueiros a que houvesse essa alienação, e a gente estava muito atento, Nildo, porque toda vez que os bancos, na qualidade de credores, eles podem vetar essa alienação. Certamente está lá no contrato de penhor, né, disso, deve ter também um penhor, acredito, de recebíveis, né? Eu até trabalhei nisso na época
que eu trabalhei como jovem advogado em financiamento de projetos, né, ou como o pessoal costuma falar, em inglês Project Finance. Você faz o penhor das ações, penhor de recebíveis, né, faz a conta vinculada, escrow account e tal. Pois é, então os banqueiros, obviamente, não se sentir confortáveis de ficar com o mico da dívida do Odebrecht sem a garantia que é a Braskem, a joia da coroa. Então, toda vez que seguia adiante essa história de venda da Braskem e que os bancos começavam a dizer assim, não estou confortável com isso aí não, aí vira e mexe, plantava-se na imprensa alguma notícia de que os bancos iam entrar finalmente na Lava Jato, né? E aí o pessoal, né, a família que administra, Moreira Salles, Setúbal, no Itaú Unibanco, o pessoal lá, né, da família Aguiar, no Bradesco, o Bradesco também tá, obviamente, o Itaú também tá nesse consórcio, aí o pessoal ficava mais calmo, né? Então eu acho que finalmente, aí nas conversas de bastidores, nos salões, Nildo, nas reuniões para as quais nem eu nem você somos convidados, o pessoal já deve ter acertado com os bancos nacionais que eles vão ter que autorizar dessa vez a desnacionalização. Não sei se deram algum outro mecanismo que dê conforto ao rentismo brasileiro para que a garantia até aqui da dívida multibilionária da Odebrecht seja repassada à finança transnacional, mas o fato é que parece que agora finalmente isso vai adiante. Havia também, e por conta disso, justamente pela Braskem ser a garantia da banca com relação à dívida multibilionária da Odebrecht, é que a Braskem nunca entrou na Lava Jato, Nildorix. Você sabe que a Braskem também está no mesmo esquema, também estava no Departamento de Operações Estruturadas, popularmente conhecido como Departamento de Propina. Isso foi uma notícia que nós demos em primeira mão, ainda em novembro, dezembro de 2017, quando nós conseguimos o depoimento daquela fonte no TI, no Departamento de Informática da Odebrecht, que viu as planilhas, participava da elaboração do software e tal, e passou, olha, apagaram fulano do PSDB, apagaram Beltrano, botaram tal pessoa, olha, isso aí que está indicado como caixa 2 ou propina para político, na verdade isso foi desfalque que o executivo do Odebrecht deu, porque, né, com relação à caixa 2 de empresa, é aquela história do ladrão que rouba ladrão, tem cenas de perdão. Então isso aí, nem tudo que está sendo colocado na ponta da classe política levando grana, quer dizer que eles levaram de fato. O executivo lá, gestor do núcleo, fala, isso aí eu dei tanto para Aécio, dei tanto para o Serra. Pode até ter dado, de repente, metade, um terço, mas muito também era embolsado pelos próprios diretores do Odebrecht e ali gestores do projeto que embolsavam uma parte, né? Não havia controle, evidentemente, porque ninguém dá recibo de quitação de propina, ao que eu saiba. Então essa fonte passou essas informações, explicou pra gente qual era o propósito daquela história de migração dos servidores do Odebrecht do sistema Oracle para SAP, informação que eu não guardei, imediatamente eu peguei e passei para a defesa do ex-presidente Lula. Ainda em novembro de 2017, a conclusão da migração desses servidores dar-se-ia em junho de 2018. Nós fizemos até contagem regressiva, falando, olha, faltam 180 dias, faltam 150, 130, faltam 10. A última publicação que a gente fez foi, faltam 7 dias, uma semana para a destruição definitiva das provas da inocência do presidente Lula e prova da corrupção dos que foram escondidos até aqui. Não resultou esse alerta que a gente fazia, isso não foi levado adiante pela burocracia do PT, né, e nem entendeu-se conveniente alertar para isso dentro do processo, né. Mas enfim, um fóssil ficou guardado dessa versão original, incompleto, defasado, mas é um fóssil que traz informações relevantes que até agora não apareceram. Aqui que eu me refiro, evidentemente, aos Odebrecht Papers, né, a via daqui dos servidores da Suíça, resgatada pela empresa forense FRA, que está em poder da Procuradoria-Geral da República desse país, cujo acesso foi requisitado pela defesa do ex-presidente Lula, e que a gente aqui está em franca campanha em recebendo esses documentos, para que o ex-presidente Lula divulgue-os, né, e leve à cidadania brasileira o conhecimento de que, por exemplo, segundo o relato do próprio Lula, em entrevista ao Al Jazeera, Fernando Henrique Cardoso estaria nessa lista. Mas até, Nildo, eu faço uma consideração, ou melhor, ecoo uma consideração do Piero Leiner, na última sexta-feira, quando ele esteve aqui com a gente. Fernando Henrique Cardoso, hoje, falar isso é chutar cachorro morto, não no ponto de vista da articulação dos salões, Nildo, mas para o povão, né? Aí o Brasil é um país jovem, se bobear, muita gente nem lembra do governo Fernando Henrique Cardoso. É uma pessoa que hoje em dia articula nos bastidores, não é uma presença eleitoral, pelo contrário, né? Nas campanhas do PSDB ele é sempre escondido. Então, na realidade, obviamente que é interessante mostrar que Fernando Henrique Cardoso estaria, segundo o relato do próprio Lula, nessa lista, mas me interessa muito mais
os nomes da alta cúpula do judiciário, né, dos tribunais superiores, STJ, STF, órgãos de controle, TCU, CGU, tribunais, né, federais no âmbito das regiões, tribunais estaduais, procuradoria, PGR. Isso é muito mais interessante. Inclusive, também é muito mais interessante achar generais e almirantes responsáveis pelos projetos multibilionários da área de defesa, né? Tudo leva a crer que esse pessoal aí também está nessa lista de cá. Então, nós aqui estamos em campanha, né? Primeiro, fizemos uma campanha de 2 anos e 7 meses para que o presidente Lula pedisse os documentos. Finalmente, em junho desse ano, essa campanha resultou. Agora a campanha foi renovada, aquela história de dobrar a meta, quando a meta é batida. Então, dobramos a meta agora é em recebendo os documentos, que eles sejam divulgados para a bem do Brasil, a bem da América Latina, sobretudo o Cone Sul, afinal alguém que está, até eu acho, Nildo, mais importante ainda do que mostrar general e mostrar ministro de STF, do STJ, é mostrar aquele que era referido na CPMI do Banestado como o fantasma, com uma regra não escrita de que toda vez que os parlamentares e suas assessorias chegassem a essa pessoa, tocava desviar. E isso no relato que eu tenho gravado, com sua autorização, do ex-deputado Dr. Hélio, membro dessa comissão destacado. Ele falou, olha, a gente chamava o Dario Messer, que agora é conhecido do Brasileiro, como Doleiro dos Doleiros, lá atrás, quase 20 anos atrás, havia uma regra não escrita, inclusive uma orientação talvez que tenha vindo dos gringos, quando eles foram buscar os documentos do MTB Bank, o banco americano que Dario Messer tinha sua conta ônibus, talvez tivesse ali algum acerto, porque inclusive, olha isso, Nildo, que escândalo. Ele me confidenciou, o Dr. Hélio, que os parlamentares, senadores da República, deputados, foram obrigados, quando receberam os documentos lá em Nova York, da Procuradoria Distrital, a assinar um NDA, um Non-Disclosure Agreement, um acordo de confidencialidade, que eles se submetiam à soberania americana, dizendo, olha, não, que você me deu, eu não vou divulgar e tal. Acho muito complicado isso daí, enfim, começando, né? Mas enfim, talvez, como parte desse, um anexo de gaveta desse acordo de confidencialidade era o seguinte, olha, toda vez que vocês chegarem no nosso ativo do nosso Deep State, ativo inclusive do Mossad, que é Dario Messer, né, cujo irmão é arrecadador da extrema-direita israelense, do Likud, e que tem seu esquema de arrecadação que banca candidaturas nos 2 grandes partidos dos Estados Unidos, democrata e republicano, e está profundamente identificado com a indústria armamentista americana, com o Deep State, toda vez que vocês chegarem no clã Messer, toca desviar imediatamente. E assim foi feito naquela CPMI, e esse nome está aqui na lista, Nildorix, porque ele, na planilha do Odebrecht, era o codinome Flexão. Ele também figura na lista VIP do Banestado, os documentos que estão nos cofres do Senado da República, né, foram guardados, as caixas que vieram dos Estados Unidos sequer foram abertas, não foi franqueado acesso a esses deputados e senadores, no relato, inclusive, do Dr. Hélio. Então, mais uma vez, a gente sabe que o nome está lá. Sabe quem sabe também, ô Nildorix, que o nome está lá, do Dario Messer, nas caixas, com essa documentação que veio dos Estados Unidos, que se encontra no cofre do Senado, há 17 anos? O ex-ministro Dirceu, ele que tempos atrás falou que era lenda urbana, essa documentação que não teria aparecido. Olha que, que ironia, Nildorix. Na biografia dele, em que ele relata os seus dias de companheiro Daniel, da clandestinidade, da luta armada, pois é, nessa biografia, para azar do ex-ministro, ele registra o histórico da CPMI do Banestado, ele relata em detalhes o conteúdo de inteligência que foi reunido por essa CPMI, menciona especificamente os documentos recebidos pela CPMI com relação ao MTB Bank, o banco de Dario Messer, e num parágrafo seguinte, ele fala o seguinte, toda essa memória se encontra preservada. Onde? No cofre do Senado. Coisa que depois, né, não sei que ano foi essa biografia, que acho que foi em 2019, um ano atrás saiu, 2018, enfim. E aí agora, desse ano, ele vai e fala que isso é lenda urbana, né? Então, nesse caso, eu vou ficar com aquele ditado da Roma Antiga, né, popularizado na crônica política brasileira pelo Michel Temer, né? Verba volante, scripta manente. As palavras voam nas ondas da CBN do Ceará, mas o escrito fica, principalmente numa autobiografia, né, ex-ministro Dirceu? Que coisa! Ex-ministro Dirceu, que foi dar uma entrevista lá em Buenos Aires, para a Rádio Cooperativa, retransmitida pela Sputnik da Rússia, e levou um calor, porque o pessoal queria saber, ex-ministro Dirceu, vem cá, o que você tem a dizer sobre o Dario Messer e a lista VIP do Banestado? E aí o ex-ministro Dirceu, o Nildorix, ele já ajustou o discurso, né? Ele viu que essa história aí de lenda urbana
não estava colando, afinal, o seu amigo de 4 décadas, o ex-governador e ex-senador Roberto Requião, do alto da intimidade, de que ambos gozam, né, falou, olha, Zé, lenda urbana é a vovozinha, né? Até o Requião tinha desmoralizado essa versão, aí ele já atualizou. Agora ele fala que sobre Dario Messer e lista VIP do Banestado, ele só sabe o que sai na imprensa. Mais uma vez em contradição com a autobiografia do ex-chefe da Casa Civil. Então nós continuamos com a nossa campanha firme e forte para que o ex-presidente Lula peça os documentos do Odebrecht na Suíça, em recebendo, divulgue e não aproveite apenas em benefício pessoal, familiar, nos processos dele e da sua família, perseguidos, é certo, mas o que a bunda não prejudica, usa no processo e divulga para o povão, divulga para a galera. E fora isso também que ele encampe publicamente essa campanha para que abra-se o cofre do Senado da República e que toda a cidadania brasileira possa encarar o retrato de Dorian Gray da Nova República, tudo escondido lá há tantos anos. E vai ser que nem um romance do Oscar Wilde, Nildo. O Dorian Gray, que é essa república apodrecida, como se costuma dizer, imediatamente vai falecer, vai morrer, a gente vai se livrar desse negócio. Abrindo, encarando o retrato, vai morrer essa república apodrecida. Então a gente também quer que o ex-presidente Lula encampe essa bandeira de finalmente vamos encarar aqui os segredos que estão lá guardados há tanto tempo e os novos segredos que estão na Suíça e divulgue. Você imagina o Lula com a projeção nacional, internacional, a projeção interna dele, capitaneando essa campanha, né, de finalmente a gente encarar o retrato de Dorian Gray. Então continuamos fazendo essa campanha, peço para você, expressionauta, se não fez isso ainda, você que está aí vendo no YouTube, estamos nos aproximando das 1000 pessoas, para um segundinho e vai lá no Facebook compartilhar a nossa transmissão para a página do Facebook, porque eu me equivoquei da última vez, na transmissão de sexta, eu falei que a sanção que eu tinha sofrido no Facebook, a suspensão da minha conta, tinha sido revogada. Não, pelo contrário, eu continuo suspenso. Foi uma confusão, eu tinha sofrido uma dupla punição. Meu perfil pessoal tinha sido suspenso e também a página do Duplo Expresso. Parece que a minha sanção pessoal caducou, mas a sanção da página não. Então a página do se as pessoas aonde observar, vou colocar aqui, ó, para que quem está em casa veja, a página do Duplo Expresso está com um desabamento de alcance, né? Tá só o número vermelho, alguém já está mandando desgraça de inbox. Tolerância zero. Mas tá vendo aqui, ó, à esquerda na sua tela, expressão, tudo no vermelho, ó, menos 56% de pessoas alcançadas, menos 51% de engagement, menos 13% de curtidas. Sabe por que isso? Porque ninguém está vendo as publicações. Eu sou impedido, inclusive a página não é nem atualizada. Eu sou impedido, Nildorix, de postar o que quer que seja. A página está parada completamente há uns 10 dias desde que eu sofri essa sanção. Então eu vou mostrar aqui para as pessoas que eu não exagero. Vou pegar uma postagem minha do dia e vou tentar compartilhar ela na página do Duplo Expresso no Facebook. Vamos lá, vou pegar, por exemplo, meu perfil, Facebook, pronto. Ó, vou pegar essa postagem aqui, tá vendo, ó, lá do site, aí eu vou compartilhar na página do Duplo Expresso, ou melhor, vou tentar, porque serei frustrado nesse intento. Ó, compartilhar. Aí, olha a mensagem que eu recebo: para evitar um uso indevido desse recurso, você está temporariamente impedido de... a sua conta está temporariamente restrita, ou seja, eu sou impedido de publicar na página do Duplo Expresso, meu Dorito. Eu estou há uma semana, 10 dias, marcando aqui esse botãozinho, ó, eu discordo dessa decisão. Mas não adianta nada, isso aqui é só protocolo. Eu discordo e continuo sem impedir, não tem onde recorrer, eles não dão uma justificativa do que eu teria violado, etc e tal. Então, como eu não posso compartilhar, eu posso fazer o inverso. Então, eu posso ir na página do Facebook do DE e pegar a transmissão de hoje, ó, e compartilhar no meu perfil, já que a suspensão do perfil foi revogada. Então, eu vou agora, ó, compartilhar a transmissão do Face na minha página, aparentemente foi, vamos ver. Então, para facilitar, amigo expressionauta, vá lá no meu perfil do Face, ó, tá lá. E compartilhe no seu perfil pessoal, nos grupos de que você faz parte. Pare 10, 15 segundinhos, vai lá fazer esse compartilhamento, porque a gente precisa aumentar a massa crítica durante a transmissão ao vivo. Da mesma forma, eu vou compartilhar a transmissão do YouTube lá na minha página no Facebook também, para facilitar. Então, as duas primeiras postagens no meu perfil são a transmissão no YouTube e a transmissão no Facebook. Eu peço que você vá lá
e faça os 2 compartilhamentos no seu perfil e nos grupos do Face de que você faz parte. Obviamente, também a gente tem que ir além das janelas que tem censura algorítmica, e por isso eu peço que você compartilhe também para os seus contatos no WhatsApp. Tá vendo aí, ó, transmissão do YouTube, transmissão no Face, para você ir lá. Aproveita, estando no meu perfil no Facebook, e me acrescenta como seu amigo, para a gente conseguir aumentar o impacto, o alcance, apesar da invisibilização algorítmica. Uma novidade também, Nildorix, olha só, vou mostrar aqui para a galera em primeira mão, Instagram. A conta Duplo Expresso do Instagram, que estava inativa há mais ou menos um ano, ela foi recuperada e agora, ó, ela vai passar, olha que bacana, Nildo, a publicar aqueles recortes que estão no canal Recortes Duplo Expresso, vão ser subidos, a gente fala assim em português, em espanhol fala, né? Mas enfim, como por exemplo esse aqui foi o de ontem, ó, o primeiro, uma fala do economista e professor da Universidade Federal da Bahia, Wallace Moreira, ele que é tem o título de sorriso mais bonito, sorriso mais franco, de quem comenta no Duplo Expresso, segundo a aclamação do Expressionauta. Tá aqui um comentário dele sobre a questão justamente que você vai tratar aqui do teto, etc e tal, ele também é bastante crítico em relação a isso. Então não é só você que é marxista revolucionário, um neodesenvolvimentista, neo-keynesiano também é bastante crítico do que é dito por aí. Então, isso aqui vai ser feito agora regularmente, os recortes do programa vão ser colocados nessa conta. Então, se você não segue ainda, me siga no Instagram, tá aí na descrição, me siga também o perfil do DE, para a gente conseguir potencializar o alcance também nessa rede, que tem uma penetração muito grande, Nildo, entre os jovens no Instagram. Os jovens, hoje em dia, eles não querem saber de Facebook, Facebook tá às moscas, eles estão no Instagram. Então, a gente precisa ocupar esse espaço também, eu peço o seu apoio e, obviamente, que eu próprio estou aproveitando esse recurso de ver os recortes lá. Então, a gente está aqui naquela militância, né, para com a sua ajuda, você engajado, que faz o compartilhamento, que curte o vídeo,